Sempre é bom estar com você aqui na TV Novo Tempo e aqui na internet para juntos meditarmos um pouquinho na Bíblia, na Palavra de Deus. E nós estamos meditando no livro de Oséias. Hoje é o capítulo 3, estamos bem no início desse livro que apresenta um Deus de amor, que ama, que vai atrás, que condena a maldade, mas que quer salvar e quer redimir e quer transformar todos aqueles que aceitam. E eu quero orar com você então para começarmos o estudo deste capítulo. A gente vai ler todo o capítulo, um capítulo curtinho, tem aí apenas 5 versos, e aí nós vamos ler e vamos ver o que Deus tem para falar para a gente hoje, tudo bem? Lembrando que você pode acessar as nossas redes sociais, o Instagram, o Twitter, o Facebook e seguir a gente lá. O endereço é PR Evandro Fávero. Será um prazer recebê-lo como nosso amigo. Vamos orar? Querido Pai, ao ler Oséias, capítulo 3, nós necessitamos da Tua sabedoria e orientação. Ajuda-nos com Teu Santo Espírito, abençoa-nos com Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Oséias, capítulo 3, ele fala da longanimidade de Deus, né? Pela expiação de uma adúltera, a desolação de Israel é mostrada antes da sua restauração. Então, o capítulo diz assim: Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos e passas. Comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. E disse-lhe, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, não serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal, sem ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e de sua bondade. Aqui nós temos então um capítulo curto, mas um capítulo que tem assim, ele é forte, né, ao mesmo tempo, curto e profundo, porque mostra o profeta indo atrás da sua mulher que estava se prostituindo e comprando ela de volta. Esta seção, do capítulo 3, verso 1 a 3, se divide em 2 partes. Primeiro, a comissão do profeta por Deus, né, dada por Deus ao profeta, e em segundo lugar, a obediência do profeta ao Senhor. Para ilustrar a intenção de Deus de redimir Israel, o Senhor instruiu Oséias a reconquistar Gomer, sua esposa infiel. O termo bolos e uvas indica que esses devem ter sido usados na adoração aos deuses da fertilidade dos cananeus. Quando ele diz, né, você preferiu o bolo de passas. Gomer havia se tornado propriedade de outro homem, por isso o verbo comprei-a. O valor da prata e da cevada que Oséias pagou se aproximava de 30 ciclos, o valor de uma escrava. A compra de Gomer por Oséias simbolizou o grande amor de Deus, que o move a buscar o perdido, a buscar reconciliação, até mesmo quando, para isso, ele tem que humilhar-se. Quer humilhação maior do que a humilhação de Cristo? Filipenses capítulo 2, verso 8. Vamos ler de novo esse texto. Filipenses capítulo 2, diz a palavra de Deus assim, ó, sobre Jesus. Vamos ler desde o versículo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou. Assumiu a forma de servo, tornou-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Que grande amor, amigos! Jesus se humilhou, até o último momento ele nos amou para nos redimir, para nos salvar. E hoje estende a sua mão, põe à nossa disposição a sua graça salvadora para nos transformar. Que Deus maravilhoso! Quando voltamos para Oséias 3, os versos 3 e 4 que já lemos, aqui aparece o isolamento de Gomer, que simbolizava o exílio de Israel, quando a nação perderia sua independência política e não poderia mais adorar os seus ídolos, ao seu bel prazer. Estátuas eram colunas de pedra usadas pelos cananeus em sua adoração a Baal e a outros deuses, que são mencionados aqui no verso 3 e 4.
Um éfode era uma vestimenta sacerdotal e terafins eram ídolos, ambos usados na prática da adivinhação. Então Deus vai atrás de um povo idólatra. No verso 5, quando diz assim, depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor. Esse verbo buscar enfatiza a mudança que ocorreria na atitude de Israel em resposta à atitude de Deus, em resposta à ação de Deus. É provável que o nome Davi, que aparece aqui, depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e a Davi, seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Então é provável que o nome Davi seja uma referência ao filho de Davi, ao Messias. Por exemplo, quando a gente abre a Bíblia em Isaías capítulo 11, vamos dar uma olhada ali, Isaías capítulo 11, voltar a esse capítulo lindo da palavra de Deus, que fala do Messias. Diz assim, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos. Então aqui é um dos textos que aponta para isso. Quando nós voltamos lá para Oséias, tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, o seu Deus, e a Davi. Talvez uma referência ao Messias. Outros profetas também chamaram o Messias de Davi. Jeremias, capítulo 30, verso 9. Ezequiel, lá no capítulo 34, versos 23 e 24. No capítulo 37, versos 24 e 25. Então, provavelmente o que ele está falando aqui é que devido, como resposta ao amor de Deus, um Deus que vai atrás, que busca, o povo voltaria e buscaria ao Senhor e buscaria o Messias. O reino do norte de Israel rejeitou o reinado de Davi como uma rebeldia contra Roboão. O retorno de Israel para Deus envolveria a união entre Israel e Judá, com o reconhecimento da dinastia de Davi estabelecida pelo Senhor. Nesse capítulo, o Senhor diz a Oséias, vá, trate novamente com amor a sua mulher adúltera. Apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera, trate ela com amor. Compre ela de volta. Assim como Gomer havia abandonado a Oséias, assim também Israel havia abandonado a Deus. A ação de Oséias é uma ilustração viva da disposição divina de ir atrás de Israel, ir atrás do seu povo, para trazê-lo de volta da infidelidade. Segundo os escritos de Moisés, um marido podia se separar da sua esposa caso ela houvesse se envolvido em fornicação ou adultério. Mas, mesmo em caso de adultério e fornicação, o marido que ainda amava podia trazê-la de volta, podia restaurar o seu relacionamento com ela. Então, os israelitas haviam abandonado a Deus, mas o marido, Deus, marido celestial, ainda amava Israel e queria restaurar o relacionamento com sua esposa. Deus quer curar a infidelidade do seu povo. Quando uma pessoa, seja marido ou mulher, demonstra-se incapaz de ser fiel a um relacionamento, o resultado é uma vida de sofrimento e de dificuldade. Talvez eu esteja falando para alguém que agora está vivendo essa vida. Talvez esteja falando para alguém que está sofrendo, que fez o cônjuge sofrer pela sua infidelidade. Deus pode restaurar. Deus pode transformar um coração de pedra. Deus pode mudar um lar todo destruído, um lar estruturado. Você tem que confiar. Você tem que querer. Você tem que estar disposto a mudar. Todos corremos o risco de sermos infiéis a Deus, de darmos a Ele o segundo lugar em nossas vidas e aos outros deuses o primeiro lugar. Ao percebermos em nós esta situação, lembremos que o nosso Senhor é também o nosso médico. Devolva a Ele o seu coração, a capacidade de amá-lo como Ele merece ser amado. Quão gratos podemos ser por termos um Deus amoroso, um Deus paciente, que cuida de nós, que nos abençoa diariamente.
Apesar de nossas falhas, Ele vem atrás de nós. A iniciativa da salvação é de Deus e Ele nos propõe um novo começo. A nossa parte é aceitar. Eu quero terminar com um texto que já li aqui várias vezes, que está em Miqueias, capítulo 7. Um pouquinho para frente de Oséias, nós vamos chegar no livro de Miqueias. E o capítulo 7, do versículo 18, diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? Quem é semelhante a ti? O Senhor não retém para sempre a sua ira. Por quê? Porque tem prazer na misericórdia. O prazer de Deus não é a destruição, não é o mal, não é a injustiça, é a misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós. Ele torna a ter compaixão de nós. Perdoa e volta a perdoar. Perdoa e volta a perdoar, porque é seu prazer. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Eu tenho um prazer, que é praticar o ciclismo. Gosto de praticar o ciclismo, gosto de andar de bicicleta. Mas um dos prazeres de Deus, ou o prazer de Deus, é perdoar. E hoje Ele quer perdoar você. Hoje Ele quer transformar você. Hoje Ele quer fazer o que Ele mais gosta, que é restaurar, que é salvar. Você vai aceitar? Se você aceitar, Ele fará parte dele. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, louvado seja o Teu santo nome. Louvado seja Cristo Jesus, porque Ele é um Deus de amor, de misericórdia, que se humilhou, veio até esse planeta, morreu a morte de cruz para nos redimir. Cabe a nós, Senhor, aceitarmos, só que a gente é tão fraco e nós não conseguimos muitas vezes avançar. Então nos dê forças, fortalece a nossa vontade, dá-nos desejo de pedir perdão e de abandonar o pecado, pois oramos em nome do Senhor Jesus, aquele que restaura. Amém. Que Deus te abençoe, seja reavivado, amigo, por sua palavra.